tá? Para a gravação da aula, porque vai ficar disponível para vocês. Qualquer oposição à gravação da aula, coloque no chat. Inclusive, já obedecendo às regras aí da LGPD e proteção da imagem de vocês, conto com a anuência de vocês. Vou entender, eu vou interpretar o silêncio com autorização. Beleza? Vamos lá para nossa apresentação. Eu preparei para a aula de hoje. Deixa eu ver. Conseguem visualizar? Tá lendo o áudio, eu estou retornando a imagem, por favor. Conseguimos, professor. Eu só vou ter que voltar aqui porque tem colegas pedindo para participar. E eu vou ter que ficar dando autorização porque não botei nenhum co-host aqui na aula. Mas vamos lá, vamos voltar. Para essa aula 2, eu tinha pedido para vocês fazerem a leitura dos artigos 1 ao 7 do livro do professor Ibrahim Rocha, tá? Ele diz respeito exatamente ao tópico 1 do nosso curso, que a gente começou a falar na aula passada, tá? Mas hoje a gente vai dar uma aprofundada maior nele. Mas antes disso, eu vou apresentar para vocês rapidinho um pouco dos objetivos do nosso curso, tá? O objetivo do curso geral e o específico. Então, a finalidade do nosso curso de Direito Agrário, como vocês estão vendo aí, vai ser o desenvolvimento principalmente de uma visão crítica emancipatória, né? E quando eu falo crítica emancipatória, eu deixo logo claro que a metodologia de ensino-aprendizagem pautado no modo de educação de Paulo Freire é o principal aqui que eu me proponho, tá certo? Eu penso em um modelo de educação continuada, por isso as atividades e o que vocês vão levar de principal desse curso é o desenvolvimento de uma visão crítica emancipatória sobre essas relações jurídicas ao longo da história do Brasil, que desembocam na situação agrária atual do nosso país, né? Na questão agrária do nosso país. Então, a gente vai discutir um conflito entre agronegócio e agricultura, né? A partir de uma perspectiva de resistências agroecológicas, não necessariamente colocadas no espaço rural, mas também em espaços urbanos, haja vista o fortalecimento do movimento de hortas urbanas, que é uma atividade agrária, agroecológica dentro do espaço urbano, e também para reconhecer a questão agrária brasileira a partir da realidade dela, né? A gente pensar no materialismo histórico, como eu já tinha dito, e em manifestações artísticas que representam essa realidade agrária do nosso país. Dos objetivos específicos é conhecer a questão agrária no Brasil, compreender os fatores sociojurídicos e históricos da questão agrária brasileira, empregar institutos de direito agrário em casos práticos selecionados, diferenciar a posse civil da posse agrária e as relações decorrentes dela. Isso aqui é importantíssimo, diferenciar a posse civil da posse agrária e as relações decorrentes delas. Professor, licença rapidinho. É só porque eu acho que você está falando de outro slide, só para a gente estar no slide da capa, da aula 2. Ah, não aparece não? Não, dá para ver só a lateral, mas não o que você está lendo. A gente está na capa, aula 2 de Direito Agrário. Beleza. Deixa eu ver o que eu faço aqui.
Beleza. É porque eu tinha botado o modo de apresentação e não estava indo pelo visto. Vocês conseguem ver agora? Agora foi, objetivos específicos. Tá. Geral, específico. Então, vamos tocando assim que fica mais fácil. Professor, esse slide vai estar no AVA? Rapaz, eu estou pensando porque eu fiz ele agora de manhã. Então, possivelmente, pode ser que eu complemente ou faça alguma correção, tá certo? Eu não Certinho. vou botar ele agora porque, eventualmente, ali vai ficar registrado e pode conter algum erro e é importantíssimo fazer a revisão dele, tá certo? Mas assim que puder, eu boto, eu disponibilizo. Esses objetivos também vão estar no plano de curso, tá? Que eu me dei o prazo e botei lá no e-mail para vocês que eu devo mandar nessa semana, tá certo? Prazo máximo era a segunda semana do curso para poder disponibilizar, e aí eu tenho que fazer isso. Eu tive alguns probleminhas de saúde, eu tenho problema de coluna crônica, então não consegui trabalhar direito essa semana, mas vou tentar ajustar para poder disponibilizar. Ainda quanto aos objetivos específicos, a gente também deve debater a política agrícola e fundiária e de reforma agrária prevista na Constituição Federal de 88, avaliar os impactos da Revolução Verde e da expansão das fronteiras agrícolas em nosso país. Tudo isso aqui, essa Revolução Verde, expansão das fronteiras agrícolas, hoje a gente percebe, tem como consequência, melhor dizendo, a estruturação do agronegócio brasileiro, tá? O sufocamento das comunidades tradicionais e, como é que eu posso dizer, a utilização de uso irracional da terra, que também tem como resultado a grilagem moderna de terras, que a gente também vai ter uma aula para poder discutir elas. A gente vai ver alguns casos que foram compilados em um editorial da ATR, que é a Associação dos Advogados e Trabalhadores Rurais, presidida pelo professor Felipe Estrela, de Direito do Trabalho. É uma associação muito importante aqui no estado da Bahia na luta pelos direitos no campo. A gente também vai ter como objetivo entender a legislação agrária brasileira e criticar o modelo de política agrícola adotada pelas elites brasileiras. Beleza? Esses aqui são os nossos objetivos. Vamos passar para a aula. A gente ficou com a parte 1 do livro, que fala das noções gerais de direito agrário, dividido nesses capítulos aqui, tendo eu aqui a ousadia de incrementar os princípios, tá certo? Eu acrescentei os princípios, está lá em noções gerais, mas eu acabei não falando com vocês para fazer a leitura desse capítulo, muito embora seja um capítulo curto também, pode ficar aí de leitura complementar para a próxima semana. Então, quanto à introdução do direito agrário, com base no manual passado para vocês, nós temos na introdução que ele se trata de um ramo, de um novo ramo do direito moderno. E aí, vou repincelar algumas linhas que eu tinha tratado na aula passada, inclusive porque temos alguns colegas que entraram no curso agora, e até em respeito a eles, que no plano eu só tinha me proposto a fazer uma apresentação na primeira aula de conteúdo, essa daqui de hoje. Então, por que um novo ramo do direito moderno? Porque quando a gente compara o direito agrário com outros ramos do direito, como o direito civil, o direito administrativo, o direito constitucional, que gozam de algum prestígio mais antigo, de uma sistematização, de organização anterior, a gente vê o direito agrário como um direito, como é que eu posso dizer, jovem, recente, com uma sistematização nova, partindo principalmente do início do século passado, tá? A partir de movimentos sociais, a partir de lutas por acesso à terra, de regulação da atividade na terra, através de valores sociais específicos do campo. Isso quer dizer que o direito agrário não existia antes do início do século? Não, muito longe disso. Talvez tenha sido um dos primeiros ramos do direito, porque ele justamente cuidava das relações sociais
cuidava das relações sociais desde o berço da humanidade, né? Ali o nascedouro do desenvolvimento da humanidade, ele tem 3 teorias, né? De que ele teria as 3 comunidades mais antigas que se tem ciência são constituídas pelos esquimós, pelo povo de Papua Nova Guiné, lá na Oceania, e pelo povo situado no Oriente Médio ali, na Mesopotâmia, né? Mesopotâmia significa entre rios, é a comunidade, o povo da Mesopotâmia, que cresceu entre os rios Tigres e Eufrates e também próximo ao rio Nilo. Então, as relações dos indivíduos com a terra e suas relações de produção já eram reguladas através de diversas normas, desde aquela época. Então, a gente pode falar que já existia, sim, um direito agrário naquele momento. Já existia um direito agrário naquele momento. Todavia, ele não estava devidamente regulamentado, com autonomia, com institutos jurídicos próprios para te dizer, isso aqui é o direito agrário. Não, ele basicamente era uma parte dentro do direito civil, tá certo? Ele estava inserido dentro de uma lógica do direito civil. Então, aqui eu retirei um trecho da página 23 do livro do professor Ibrahim Rocha, para poder fazer essa introdução do que é o direito agrário. Ele diz que é um conjunto de normas destinadas a regulamentar as relações jurídicas que disciplinam o acesso e o uso da terra, normas que regulamentam a agricultura, entendida como o trabalho da terra para a produção de vegetais e reprodução de animais considerados indispensáveis ou úteis para a vida humana, exploração das atividades agroextrativistas e a transformação, industrialização e comercialização destes produtos. Pode-se afirmar que a sua origem coincide com o começo da história da civilização, quando normas jurídicas substituíram a lei do mais forte. Beleza? Então, apesar dele ser considerado um ramo do direito moderno, um ramo relativamente novo no que toca à sua autonomia, ele, como parte integrante do direito civil, ele já existe do direito que cuida das relações entre as pessoas, não necessariamente com esse termo direito civil, porque seria um anacronismo. O direito agrário já existe há algum tempo. E ainda quanto à introdução, eu coloco questionamento aqui. O professor Ibrahim Rocha, ele fala de normas jurídicas que regulamentam essas relações, e eu questiono se a norma jurídica necessariamente é aquela imposta pelo Estado. E aí, o que é que vocês acham? Norma jurídica necessariamente vai ser aquela imposta pelo Estado? Qual a opinião de vocês? Me digam aí, quero ouvir um pouquinho de vocês. Quando ele fala de norma jurídica que regulamenta essa relação do direito agrário, ele está falando de uma norma vertical criada pelo Estado? Antecipo aqui minha opinião, já que vocês estão tímidos essa hora da manhã para falar, que não, e vou mostrar para vocês um exemplo, tá certo? Quando a gente fala de grupos subalternizados socialmente, muitas vezes essas normas não chegam a essas pessoas, as normas do próprio Estado, né? Criado formalmente por um mecanismo próprio, previsto constitucionalmente, de criação de regramento jurídico, só que ele dispersa fenômenos sociais que são importantíssimos. Então, nesses povos e grupos subalternizados, as normas jurídicas que regem esses direitos, elas não necessariamente foram constituídas pelo Estado. E aí eu falo tranquilamente, pegando um exemplo de fora do direito agrário para poder exemplificar, mas que tem muita relação com a realidade em que eu cresci. Eu, nascido e criado na Boca do Rio, digo que o direito de laje, inserido no Código Civil recentemente, existe na Boca do Rio há no mínimo 40 anos. Então, são normas que foram criadas no campo prático e depois
esse legislador formal, ele não atua como um juiz solipsista que a luz desce do céu na cabeça dele, ele tem uma grande ideia. Meu Deus, vamos criar o direito de laje para poder regulamentar isso. Não. Ele percebe mudanças sociais nessa realidade e, a partir daí, ele cria normas para poder introjetar essas práticas sociais dentro de um direito formal pelo Estado. Acontece uma legalização em atos jurídicos e em normas jurídicas que já são legitimadas socialmente antes de serem legalizadas. Beleza? Aí a gente estaria deslizando para um campo da sociologia jurídica. Mas como a gente viu do diálogo, que existe um diálogo do direito agrário com vários ramos do direito, a gente tranquilamente vai falar desses aspectos sociológicos das normas de direito agrário. E a gente vai continuar nelas, vamos lá. Esses grupos subalternizados, eles conseguem criar normas que são ou podem ser executadas dentro da sua própria comunidade, inclusive com procedimentos próprios. E aí, eu venho com um exemplo. A partir de uma perspectiva do pluralismo jurídico, o que é que vai legitimar esses atos dentro do sistema jurídico? A gente tem uma previsão na Constituição Federal de um modelo de pluralismo político previsto nela, né? Em que a gente não está falando só de um modelo representativo político por partidos, por vários partidos. A gente não fala só de democracia representativa quando a gente fala de pluralismo político. A gente está falando de uma democracia participativa dentro de uma lógica de pluralismo jurídico. Veja só, existem vários ordenamentos jurídicos dentro do Estado brasileiro, inclusive paralelos ao Estado, com algumas normas que refletem melhor a vida em comunidade ou uma vida de um grupo, de uma coletividade, do que comparado ao sistema jurídico formal. Por quê? Porque reparem que esses grupos subalternizados, eles muitas vezes não, a regra, melhor dizendo, é que eles não concorram no processo político para poder construir uma narrativa legislativa que favoreça esses grupos. Então, tais grupos se valem de suas normas sociais, suas normas de convivência, com a possibilidade de instituição de procedimentos com a validade desses costumes como regras jurídicas. E aí, vou dar um exemplo de abertura do nosso sistema normativo que permite esse tipo de condução de reconhecimento, para o reconhecimento das normas dessas comunidades. Vamos lá. Em comunidades tradicionais, podemos, por isso que eu não ia botar logo ao erro, podemos aplicar a lei de arbitragem, a lei 9.307 de 96, artigo 2º, parágrafo 2º. Vamos lá para o que esse artigo diz. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade a critério das partes. Parágrafo 2º. Poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais do direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Olha que beleza. Olha que esse texto normativo nos dá de abertura, gente. Nos usos e costumes. E aí eu vou trazer um caso prático que eu estava trabalhando junto com o Instituto Ori, que é um instituto de difusão do conhecimento, que existe aqui em Salvador. Estávamos fazendo um trabalho, pouco antes da pandemia parar tudo, em que nós, lá no Quilombo da Baixa da Linha e Vila Guaxini, que são quilombos contíguos situados em Cruz das Almas, que ficam dentro do que hoje é a UFRB, mas segundo eles, a UFRB invadiu o espaço deles, eles estavam ali antes da UFRB. Nós estávamos fazendo modificações no estatuto da Associação Quilombola para que os conflitos internos da comunidade
pudessem ser resolvidos através de arbitragem, com base no artigo 2º, parágrafo 2º da lei de arbitragem. Por que isso? Vamos lá. Os quilombos, muitas vezes, eles fazem o uso comunal da terra. Existem as áreas privadas das casas, lá dentro do quilombo, beleza, mas existem as terras de uso comum. Vejam só, em determinado momento, no quilombo da Baixa da Linha, um filho de quilombolas que já tinha saído da área há muitos anos, estava sem ter onde morar e retornou. E simplesmente construiu a casa dele lá na área. O grupo acolheu ele, mas reparem que ele nasceu lá, saiu e voltou com a cabeça totalmente diferente de uma lógica que norteia as ações daquela coletividade. O que foi que ele fez? Esse rapaz que retornou, ele simplesmente pegou a terra de uso comum, a área de uso comum, plantou um pé de limoeiro, primeiro, que é uma cultura que aquela comunidade não planta, não é tradicionalmente feita por aquela comunidade, e mais, nessa área de uso comum, os frutos do limoeiro ele levou para a feira para vender e ficou com lucro, desconsiderando toda a construção social daquela comunidade. O que aquela comunidade faz é o seguinte: o que você planta na sua área privada, você faz o que você quiser. Mas nas terras de uso comum, o que se planta pertence à comunidade, os frutos serão divididos e a renda será dividida. O que foi que aconteceu? Esse indivíduo ele foi julgado em um processo dentro da comunidade, em que foi possibilitado a ele o contraditório, a ampla defesa, e ele foi julgado por um órgão colegiado lá dentro da comunidade quilombola, em que ficou definida a pena sobre o caso da devolução do dinheiro da venda do limão, assim como a retirada do pé de limão plantado. O que foi executado no braço, né? Porque lá no oficial de justiça não vai lá executar. O que foi que aconteceu? Esse rapaz insatisfeito procurou o Poder Judiciário, declarando a ocorrência de crime de dano. Afinal, a sentença dada dentro da comunidade quilombola, como ainda não tinha essa previsão de arbitragem dentro da associação, ela aconteceu a revelia do Estado. E quem possui o poder de tutela é o Estado. Vejam, se a gente pega, diante desse fato, a gente corre o risco de um juiz que não compreende a realidade quilombola condenar a comunidade quilombola pelo julgamento feito com base nos seus usos e costumes e ainda determinar uma indenização para esse rapaz que retornou à comunidade quilombola com costumes que não são próprios da comunidade, querendo impor tais costumes dentro da comunidade, onde tudo se decide coletivamente. Então, a ideia de se colocar uma cláusula arbitral de resolução de conflitos, nesse caso, é justamente para a gente definir o procedimento que será adotado pela comunidade quilombola, para que, eventualmente, em situações como essa, a pessoa que se resignar contra a decisão não possa ir até o judiciário reiniciar a discussão, porque a sentença arbitral ela simplesmente poderá ser homologada pelo Poder Judiciário. Então, a gente quer dar uma segurança para essa comunidade tradicional. Agora, vejam que bonito. A gente vê que o modelo de arbitragem foi criado para uma finalidade completamente diferente. Foi criado por uma lógica empresarialista. Inclusive, o senador que foi autor do projeto, depois foi o vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso, o senador Marco Maciel, na época, pensando na lógica das relações empresariais do nosso país, para a gente ter celeridade. Mas, se a gente conseguir agir de maneira esperta com esses institutos jurídicos, a gente consegue moldar ele para outras práticas, para poder validar direitos de comunidades subalternas, dando nova destinação diferente daquela da mens legis de quando ela foi criada. Beleza? Deu para pegar o exemplo aí de como é que fica, de como é que a gente pode utilizar usos e costumes, ou seja, normas não criadas pelo poder
o legislativo formal no que tange a matéria, para poder regular relações jurídicas que não estão em sintonia com o modelo tradicional de sociedade. Beleza? Quanto aos fundamentos históricos, se vocês lerem o manual que eu passei, vocês vão ver lá que tem uma série de normas que são trazidas da antiguidade, que fundamentaram o desenvolvimento da época, né? Código de Hammurabi, Código de Manu, Lei das 12 Tábuas sempre, né? Que passa pelo Código Justiniano, na Roma Antiga, a gente vai para a legislação medieval, dos arranjos feitos ali pelas comunidades envolvendo a igreja. Enfim, a gente tem todo esse beabá certinho dos manuais, mas eu quero trazer fundamentos históricos para além do que os manuais passam. E aqui, como eu já falei na aula passada, Tomás Moros, no livro A Utopia, ele traz uma discussão sobre função social da propriedade há mais de 500 anos atrás, para poder discutir. Ele justifica que a única guerra possível entre povos seria com base na não utilização de terras para fim de produção. Então, aquela comunidade que não tivesse acesso à terra para fim de produção, ela poderia guerrear com outra e teria aí sim uma guerra legítima para poder se alimentar e produzir. Ainda como fundamento histórico, esse livrinho aqui do Ailton Krenak, que é um antropólogo indígena que participou do nosso processo constituinte, tem vídeos dele com a cara pintada. Esse cara, ele é fenomenal. E esse livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele com certeza vai estar na nossa lista de bibliografia complementar, devido à riqueza em poucas palavras. E ele diz muito sobre o direito agrário e as relações das comunidades tradicionais com a terra e com o meio ambiente, que também é uma tônica do direito agrário, né? Hoje a gente tem uma transversalidade muito grande entre o direito agrário e o direito ambiental. Além deles, eu coloquei aqui o Edward Palmer Thompson, que é historiador, com esse artigo que também está na nossa bibliografia, se chama Costume, Lei e Direito Comum, na obra dele chamada Costumes em Comum. Ele é um dos maiores historiadores da história do mundo, influenciou o principal historiador baiano hoje vivo, que é João Carlos Reis. O modelo de história, de pensamento historiográfico que ele produz relacionando história e antropologia, fazendo aquela microhistória que ele vem com lentes sobre casos específicos para relatar uma dinâmica da sociedade, enriquece muito a nossa compreensão sobre os fatos ocorridos em determinado tempo e espaço. Além deles, eu botei aqui a Emília Viotti da Costa, porque esse texto também vai estar em nossa bibliografia complementar, assim como o do professor Walter Fraga Filho, que é professor da UFRB, com o livro Encruzilhadas da Liberdade, que também está na nossa bibliografia complementar. Beleza? Tem aqui um artigo que ele traça como foi o processo do 13 de maio, né? Que o 13 de maio começou muito antes. A princesa Isabel, ela simplesmente teve um ato formal diante de diversas dinâmicas sociais e políticas da época, diversas lutas por liberdade pelos povos escravizados, e como funcionou o 14 de maio, né? Inclusive, o Walter Fraga, ele foi premiado pela Anfilac, que é uma associação de pesquisadores em história da América Latina, por um artigo que ele fez sobre o 14 de maio. Ele traça o destino de diversas pessoas escravizadas, que foram escravizadas no 14 de maio. Não era tão simples você cortar os grilhões, as amarras de um modelo de sociedade que você estava acostumado e recomeçar do zero. Então, acho que ele é fundamental para a gente conhecer a história agrária do nosso país. Assim como esse livro de literatura aqui, chamado Torto Arado, do Itamar Vieira, que foi o último vencedor
do Prêmio Jabuti, que é o principal prêmio de literatura brasileira, tá? Eu vou pedir autorização para ele para compartilhar, porque eu faço parte de um GT de História Agrária na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da UFLA, e a gente fez um evento de História Agrária, segunda jornada de História Agrária no ano passado, e ele foi um dos convidados e ele nos disponibilizou o livro. Eu só não sei se eu vou poder compartilhar com vocês, tá? Mas tem aquele segredinho que eu compartilhei com vocês no início do semestre, antes da gente gravar, que tem aquele site. Pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha lá. Vocês procuram Torto Arado de Itamar Vieira. É uma ótima sugestão para o trabalho quem fizer a opção pelo ensaio no final do curso, tá certo? Além disso, aqui eu já vou partir para livros de história do direito, que são mais tradicionais dentro da discussão do direito agrário, como Rui Cirne Lima, com a Pequena História Territorial do Brasil, a Lígia Osório Silva, com Terras Devolutas e Latifúndios, e a Laura Beck Varela. Esses 3 livros aqui já estavam na bibliografia da professora Tatiana, tá? Se vocês estiverem em contato com ex-alunos da disciplina que tem esses textos digitalizados, peguem esses textos, vale muito a pena. São textos extremamente ricos que vão te dar um arcabouço muito bom dessa parte histórica para a gente entender a luta fundiária brasileira, a questão agrária brasileira, tá certo? E esse aqui, José Rubens Mascarenhas de Almeida, é um professor da UESB, né? Da UESB, da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano, que ele, veja só, viveu durante 1 ano e meio com o EZLN, o Exército Zapatista de Libertação Nacional no México. Aqui, eu confesso que, para quem tem uma visão mais radical da luta por direitos, vocês podem ver até pelo título, né? A luta armada como política da EZLN. A EZLN, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, eles estão no território do Chiapas, no México, tá? E não se submetem ao Estado mexicano, tá certo? Eles se negam a obedecer o que manda o Estado. Eles se declararam um Estado independente, tá certo? Eles não recolhem tributos, não prestam contas ao Estado mexicano e resistem através da luta armada. Eles criaram um Estado indígena dentro do México, dentro desse território do Chiapas, e conta com o reconhecimento não de outros estados, mas de diversas autoridades e celebridades. Aí, só para dar um exemplo, o campeonato de futebol que aconteceu nessa área ocupada pela ZLN teve um material enviado pelo Clube Internacional de Milão, tá? O vice-presidente do Internacional de Milão, um ex-jogador do time que é argentino, que tem um posicionamento aberto de esquerda, e ele financiou todo o material de jogo para acontecer o campeonato dentro desse território ocupado pela EZLN, tá certo? Esse livro é interessantíssimo, ele mostra por que eu estou falando dele para fins de direito agrário, porque o movimento zapatista no México, que deu origem à Constituição Mexicana de 17, tá? Começou em 1910 e foi até 1917, ele que deu origem à Constituição Mexicana, que foi a primeira a trazer direitos sociais arrolados no texto constitucional. Fala-se muito da Constituição de Weimar, em 1919, mas, a bem da verdade, a primeira foi a mexicana. A questão é que, geograficamente, nos critérios do professor Milton Santos, do baiano Milton Santos, a Alemanha era muito mais próxima, politicamente, numa geografia política, do Brasil e do resto do mundo do que o México. Então, a influência da Constituição de Weimar, por conta dessa proximidade política e geográfica da Alemanha com outros países, fez com que o pensamento do Estado Social fosse mais difundido pela Constituição alemã do que da Constituição mexicana. Beleza? Tranquilo? Gente, até aí tudo bem. Como eu já disse, eu não estou acostumado a dar tanta aula com slide assim, eu não vejo a carinha de vocês, se vocês estão perdidos, se vocês estão bem. Qualquer coisa, grita aí, fala, professor, volta aí, não entendi. Beleza? Porque eu estou lá na minha apresentação. Agora a gente vai para o próximo ponto, que é a denominação. O professor Ibrahim Rocha, ele fala do direito agrário, fundiário e do direito rural. Não necessariamente dessa ordem, né? Agrário, fundiário
ou agrário, rural e fundiário. E aqui eu já deixei o grifo no agrário porque ele já nos informa que essa é a denominação mais adequada. Inclusive, ao final dos capítulos, ele faz aquele quadrinho muito organizado, com setas, para poder resumir o que ele falou no capítulo, tá? Isso não ilide sua responsabilidade de ler o texto, viu? Você tirar da SPEC, não vá só para o quadrinho, não. Se você ficar só no quadrinho, você vai ficar perdido. E ele fala do direito agrário como um conceito dinâmico vinculado à produção de atividades desenvolvidas no campo, ao trabalho e à destinação da terra. Isso aqui embaixo, agronegócio versus agricultura, já é um questionamento que eu faço. Por quê? Quando a gente fala de agrário dessas atividades, hoje em dia a gente está à frente de uma verdadeira oposição de perspectivas, né, sobre o trato, esse trato dinâmico com a terra. O agronegócio, ele acaba vendo a terra como ele reduz a terra a um objeto de negócio jurídico a ser explorado, voltado a dar lucro, simplesmente. Quando a gente fala de agricultura, a gente consegue arrastar esse pensamento da agricultura para um viés agroecológico, tá? Em que existe um pensamento, tá? Um pensamento, uma relação de convivência harmônica entre os indivíduos e o meio ambiente, certo? O uso racional e adequado da terra, o respeito às relações de trabalho, às comunidades tradicionais, ao conhecimento cultural, à produção cultural extraída dessa atividade com a terra, beleza? E aí eles estão em polos antagônicos, como a gente vai ver nas aulas subsequentes, ok? Quanto à denominação de direito rural, eu concordo por toda a construção conceitual que é feita, não só por esse autor, mas pela própria professora Elizabeth Manilha, pelo professor Benedito Marques, com oposição, tá? Para mostrar que existem professores que trazem uma oposição porque cuidam da ruralidade como o principal vetor de formação do conhecimento e da atividade no campo, como o professor Raimundo Laranjeira, que é um professor baiano, tá certo? Professor mais antigo, de uma doutrina mais tradicional, de livros da década de 70, ele fala de um direito rural. Esse termo direito rural também é adotado no direito francês, tá certo? Segundo o autor, ele entende o direito rural como um conceito estático e geográfico. A gente fala que é algo rural, a gente está falando que numa divisão espacial entre cidade, entre rural, urbano e suburbano, a gente tem uma localização desse direito só na zona rural. O que não é verdade. O que não é verdade. Por quê? Porque essa ruralidade, a ruralidade, ao tempo que ela fica restrita à diferenciação pelo espaço geográfico, a agrariedade, ela consegue dialogar com os espaços urbano e suburbano. E além das hortas urbanas, que eu já dei o exemplo, a gente pode falar da tributação do ITR dentro do espaço urbano, a gente tem as outras atividades de exploração, auxiliares, né, da exploração da atividade agrária, como a atividade de transporte de alimentos para a cidade, né, logística, a manutenção de alimentos produzidos no campo, enfim, a gente tem uma série de relações do agrário, dessa agrariedade, com o espaço urbano e suburbano, que supera essa diferença, essa classificação, melhor dizendo, do rural como espaço geográfico. E aqui outra crítica. Quando a gente pega o Estatuto da Terra, ele vai falar do imóvel rural, tá? O imóvel rural como um conceito a ser classificado lá. Se vocês tiverem curiosidade sobre o que é imóvel rural, no livro de Benedito Marques, ele trabalha conceito por conceito, definindo, pegando o fundamento da legislação e
apresentando. Se você também tiver curiosidade de ir lá no Estatuto da Terra ver, fica à vontade. Mas ele vai falar do imóvel rural como o imóvel destinado à realização das atividades próprias do campo. Mas veja só, quando a gente fala de imóvel voltado às atividades de produção do campo, a gente não estaria falando de imóvel rural, a gente estaria falando de imóvel agrário. Por quê? Porque esse imóvel ele pode estar tanto situado no espaço rural, como no suburbano, como no urbano. Então, o mais correto, o adaptável à realidade seria a gente chamar imóvel agrário, tá? E não imóvel rural no Estatuto da Terra. Todavia, o Estatuto da Terra é uma lei de 64, ainda vigente, tá certo? E foi uma escolha legislativa, ao meu ver e ao olhar da doutrina, uma escolha equivocada, uma vez que se trata que o melhor conceito a ser utilizado seria o do imóvel agrário. Quanto ao direito fundiário, o direito fundiário seria a maneira como ocorre a distribuição da propriedade da terra em espaço geograficamente rural. Quando a gente fala de questão fundiária, a gente não necessariamente está falando de atividades de produção. A gente está falando da relação dos indivíduos de apropriação com a terra. Não necessariamente a distribuição de propriedade da terra. Aqui eu tirei do livro, tá certo? Do livro de Ibrahim Rocha. Mas da apropriação do indivíduo em relação à terra. Porque a propriedade é um conceito denso que ele compreende diversas camadas dentro de si, como o domínio útil, como o exercício da posse, que também estão dentro da ideia do fundiário. Como eu colocaria no lugar do autor a maneira como ocorre a distribuição da apropriação da terra ou do uso da terra em espaço geograficamente rural. Ok? Então, o autor conclui que adota-se para os atos de gestão do governo o termo política agrária, que engloba a agrícola, que é de produção, e a fundiária, que é regulamentação do uso da terra. Então, toda vez que a gente falar de política agrária, a gente vai estar falando de política de produção, ou seja, agrícola, e a fundiária de regulamentação do uso da terra. Beleza? Se vocês tiverem curiosidade, dentro do capítulo da ordem econômica na Constituição Federal, vai ter da política urbana, da política agrícola, fundiária e de reforma agrária. Eles estão dentro do título da ordem econômica da nossa Constituição Federal. E ele vai tratar justamente disso, dos atos de gestão do governo, que engloba a produção e a regulamentação do uso da terra. Beleza? Definição. Como é que se define o direito agrário? Tirei lá do Manual de Ibrahim Rocha, página 31. O direito agrário pode ser definido como um ramo autônomo da ciência jurídica, dotado de autonomia legislativa, científica e didática, composto por normas e institutos oriundos do direito público, desapropriação e ação discriminatória. Por que direito público? São normas processuais aqui. E do direito privado, os contratos. Isso aqui é simplesmente para poder exemplificar. Que objetiva a regulamentação das relações jurídicas do homem com a terra, direitos e obrigações concernentes à propriedade, posse e uso da terra, relações jurídicas entre as pessoas que a ela estão vinculadas e as formas, direta e indireta, de sua exploração, com base no cumprimento da função social da terra. Função social da terra. Vou até dar um negrito aqui, um vermelho. E no respeito à legislação trabalhista e ambiental. Por que eu negritei e botei de vermelho? Além de eu ser Vitória, né? Negritar e botar em vermelho. Eu falei na aula passada que quando a gente trata da função social, a gente está falando de um paradigma diferente para o espaço rural em relação ao espaço urbano. Ao espaço
urbano, a gente pode falar de função social da propriedade, sim, tranquilamente. Mas no espaço rural, a gente tem que falar, é mais adequado a gente falar da função social da terra. E o professor Ibrahim Rocha vai seguir nessa linha, tá certo? Por isso minha simpatia ao trabalho dele. Por quê? Porque a propriedade, como direito, ela vem imbuída, ela vem carregada de obrigações e deveres, tá certo? Bem específicos e voltados para uma realidade bem localizada. Eu falo de uma propriedade urbana, eu vou ter que olhar o plano diretor de desenvolvimento urbano e exercer uma atividade, eu vou ter que construir, eu vou ter que produzir, eu vou ter que alugar uma loja, enfim, eu vou ter que estar dentro de um plano geral que aqueles munícipes, através de um procedimento legislativo especial, com participação popular, definiu para a utilização daquela área. Já quando eu falo do uso da terra, eu estou falando de uma hipoteca social. A terra, por si só, ela tem uma hipoteca social que precisa ser cumprida. Quem explora a terra precisa fazer o uso adequado da terra para que ela cumpra a sua finalidade. Uma frase emblemática do MST, cuidado, eu tenho que ter até atenção para não abrir em processo administrativo, né? Contra mim, eu citando MST na aula, é perigoso hoje em dia na Universidade Federal. Mas eles dizem que se o campo não planta, a cidade não come. E eu acho que é uma frase muito importante dentro dos nossos dias atuais. Quando a gente para ver o início da quarentena e o salto do preço dos alimentos, claro que a gente tem questões de venda de terras para estrangeiros no Brasil e a fuga dos alimentos para outros mercados, como China, Índia, muito disso estimulado pelo consórcio do Nordeste, tá? Parceria com a China, fez disparar o preço da carne e o preço de outros alimentos. A gente precisa ter uma responsabilidade, com a alimentação da nossa população, do nosso povo. A quantidade de terras que a gente tem no nosso país não justifica o preço do alimento como ele está hoje. O Brasil, como a gente sabe que se trata de commodities, né, que o preço está tabelado internacionalmente, o Brasil poderia ser o fiel da balança para poder despencar o valor desses produtos, tornar mais acessível. O Estado brasileiro também não adota uma política protecionista para que esses alimentos não escapem do nosso país. Se você tributa de maneira mais severa a exportação de alimentos básicos que devem estar na mesa do brasileiro, vai ser mais vantajoso para esse produtor vender no mercado interno do que importar carne, do que importar feijão, arroz. Além disso, a gente não tem políticas de incentivo à plantação desse tipo de alimento no nosso país, porque para o agronegócio é muito mais vantajoso plantar soja, tá? Plantar cana, lá dos usineiros de São Paulo, e exportar esses bens, essa matéria-prima, que não serve para nos alimentar. Afinal, a soja plantada no Brasil serve principalmente como ração de porco na China, tá certo? Então, a plantação de soja, ela não nos serve para garantir a soberania alimentar em nosso país. Então, a função social da terra, ela só é cumprida quando existe preocupação com o cumprimento de direitos humanos, tá? Com a concretização de direitos humanos em nosso país. Quanto ao objeto do estudo do direito agrário, Emílio Alberto Maia, não sei se diz esse nome, vamos falar, só Emílio Alberto Maia, citado por Benedito Marques, ele fala que o objeto de direito agrário é o resultado da atuação humana sobre a natureza em participação funcional condicionante do processo produtivo. Esta atividade agrária pode ser condicionada por 3 aspectos fundamentais, e aí ele fala: a atividade imediata é a primeira, tendo por objeto a terra, considerada em sentido lato, abrangendo a atuação humana em relação a todos os recursos da natureza. O 2. Os objetivos e os instrumentos desta atividade, compreendendo
a preservação de recursos naturais, a atividade extrativa de produtos inorgânicos e orgânicos, a captura de seres orgânicos, caça e pesca, e a produtiva, agricultura e pecuária, que aqui a gente vai denominar como atividade rural típica. E a terceira, as atividades conexas, como o transporte de produtos agrícolas, atividade complementar da exploração rural, que é, né, o transporte é uma atividade complementar dessa exploração rural, os processos industriais, que também é uma atividade rural mais considerada atípica, porque é um processo industrial, ele não necessariamente vai ser uma atividade agrária, tá certo? Mas por ser feita com insumos agrários, ele vai ser caracterizado como atividade agrária, mesmo que atípica, como se fosse um modelo híbrido, e as atividades lucrativas, ou seja, o comércio propriamente dito, que também se considera atividade complementar da exploração rural. Ibrahim Rocha ainda insere a pesquisa como atividade conexa, o que eu acho muito importante, tá? E aqui eu acho que o exemplo que ilustra a pesquisa como atividade conexa é a criação da Embrapa, pela Lei 5.851/72. Quem nunca acordou de ressaca no domingo e acabou vendo o Globo Rural sem querer, né? Aquela dor de cabeça e liga na TV, vai ter lá Globo Rural passando. Eu acho que é impossível ter um Globo Rural que não fale de Embrapa, que é onde são realizadas as pesquisas agropecuárias em nosso país. Beleza? Criado por meio de lei federal. Vamos lá. Ponto importante aqui. Benedito Marques, ele trata das atividades conexas, que são chamadas por Raimundo Laranjeira, que é o autor baiano, de atividade complementar da exploração rural. E ele faz a seguinte afirmação: corolário desse raciocínio é o de que não se hão de aplicar certas normas de direito positivo brasileiro endereçadas ao comerciante, como a Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência e Recuperação Judicial. Isso aqui está na página 10 do livro de Benedito Marques. Todavia, ao meu ver, escorrega o autor, tá certo? A gente tem acórdão já, acho que desde 2018, sobre a matéria, em que caso o empresário rural queira se registrar como produtor rural, ele poderá fazer jus ao processo recuperacional, tá certo? Aqui, ó, jurisprudência do STJ sobre a matéria, inclusive saída nesses informativos mencionados. Beleza? Então, por isso que a gente tem que ter o senso crítico, a gente tem que buscar se formar. Nem sempre os livros vão trazer informações atualizadas, apesar desse livro ser um livro recente, é um livro de 2018, tá? O autor escorregou aí quanto a essa atualização. A natureza jurídica. O autor fala da dicotomia que norteia, né, o direito ao falar dessa diferenciação entre direito público e privado. Hoje, a gente está falando de um direito híbrido, direito agrário híbrido, devido ao processo de constitucionalização do direito privado. E aí, Benedito Marques arremata que a tendência atual é considerar essas normas classificadas como imperativas ou cogentes, que não podem ser elididas pela vontade das partes envolvidas na relação jurídica, ou supletivas, dispositivas, né, que se amodam aos interesses privados. Já estou acabando, eu sei que o tempo está curto. Quanto ao conteúdo, Rafael Augusto de Mendonça Lima, citado também por Ibrahim Rocha, ele define o conteúdo do direito agrário como um conjunto de normas que disciplinam e regem seu objeto. Então, a gente vê que tem um objeto, que a gente já trouxe aqui, qual é o objeto de direito agrário, e o conteúdo é o conjunto de regras que vai disciplinar esse objeto. Autonomia, e aqui eu questiono, autonomia didática e científica. Quais são os marcos teóricos científicos extraídos de um modelo não europeu? E aqui eu trago o exemplo do quilombismo de Abdias do Nascimento, que é um africano diaspórico, né, brasileiro. Al Jama,
que é o comunitarismo africano, que é um modelo, né, científico de ciência social, de organização social, do comunitarismo africano, experimentado na Tanzânia na década de 70, sob a liderança de Julius Nyerere, tá certo? Além disso, intelectuais africanos e afrodiaspóricos foram silenciados por conta de um epistemicídio denunciado por grandes pesquisadoras brasileiras negras, como Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. E aqui eu continuo o questionamento. Autonomia didática e científica, quais são os marcos teóricos científicos extraídos de um modelo neo-europeu? E aqui eu cito Krenak. Ele diz: cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial. Enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Que é um paradigma científico mais bonito do que esse, que reflete uma compreensão de mundo dada por uma liderança indígena. Então, o que alguns acham bonito do horizonte gadameriano de compreensão da realidade, nós temos aqui o empurrar o céu para cima de Krenak, que é muito mais adaptável à nossa realidade. Tá certo? Ainda no que toca à autonomia, a gente tem a autonomia legislativa, jurisprudencial e administrativa, e acerca da autonomia para além dos manuais, que eu botei aqui uma crítica. Vocês sabiam que existia cota para donos de fazendas e seus descendentes ingressarem com mais facilidades em cursos de universidades federais? Aqui eu botei um recorte de jornal da época, tá? Lei do boi só beneficia filhos de fazendeiros. E eu digo isso com muita tranquilidade, tá? Eu já tive um avô que teve dinheiro lá atrás e quebrou, nem conhecia, ele morreu. E um tio meu ingressou na UFBA, lá em Cruz das Almas, onde hoje é a UFRB, no curso de engenharia, no curso de agronomia, melhor dizendo, com base nessa lei do boi, tá certo? Não sei como, porque já estava tudo quebrado, já não tinha mais nada, só herdei pobreza mesmo, pobreza de dinheiro, tá? Não teve riqueza nenhuma vindo disso. Meu avô, ele deu conta de juntar e queimar tudo. E a relação com outros ramos do direito, a gente tem o conhecimento formal científico e o conhecimento informal através de saberes populares. E aqui eu boto uma provocação a esse conhecimento formal, a superação dos paradigmas de Thomas Kuhn, que é um dos maiores historiadores da ciência, e a importância de se falar de uma anarquia do método, desse cara chamado Paul Feyerabend, que é um alemão, que ele fala que muitas vezes é preciso anarquizar o método, é preciso quebrar o método para que o conhecimento avance. Prometo que já estou acabando. E dentro dessa lógica, eu falo do constitucionalismo latino-americano. O constitucionalismo latino-americano, eu acho que ele vem com uma grata surpresa, uma grata modificação. Surpresa não, uma modificação que vem abalar pilares do direito, que a gente está muito acostumado. E aqui eu falo de uma revisão da teoria do fato jurídico, porque fenômenos da natureza que antes eram relevantes juridicamente podem ganhar uma nova faceta. Por quê? A Constituição do Equador, por exemplo, reconheceu a natureza como um sujeito de direito. E aqui eu coloco, para poder exemplificar, como para quem se questiona com a natureza como sujeito de direito, um trecho do livro de Eduardo Galeano, A Natureza Não É... cujo título da passagem A Natureza Não É Muda, o livro é Os Filhos dos Dias. Ele fala: a realidade pinta naturezas mortas. As catástrofes são chamadas de naturais, como se a natureza fosse o verdugo e não a vítima. Enquanto o clima fica louco de pedra, e nós também. Hoje é o dia do meio ambiente, 5 de junho. Um bom dia para celebrar a nova Constituição do Equador, que no ano 2008, pela primeira vez na história do mundo, reconheceu a natureza como sujeito de direito. Parece estranho que a natureza tenha direitos, como se fosse pessoa. E ao mesmo tempo parece a coisa mais normal que grandes empresas dos Estados Unidos tenham direitos humanos. E tem, por decisão da Suprema Corte desde 1886. Se a natureza fosse um banco, já teria sido salvo. Quanto às fontes, estão lá no livro de Ibrahim e os princípios também
eu acho que dá para a gente continuar na próxima aula a discussão sobre o tema. Espero que a aula tenha sido mais aprazível com esses slides, tenha dado para nortear um pouco e que esteja dialogando com o que vocês estudaram, leram, aprenderam e não se restringam só aos manuais, tá certo? Vamos na literatura, vamos na bibliografia complementar, direito agrário está em todas as partes, tá certo? Mando no grupo a bibliografia para a próxima aula, já devo botar atividade nessa semana, tá certo? E as dúvidas a gente pode tirar no Moodle e no grupo, tá bom? Beijo para vocês. Professor, Diga aí. eu queria falar com o senhor sobre uma questão particular do meu TCC. Como é que eu faço? Pode ser por aqui mesmo? Faz assim, tá no grupo do WhatsApp, me fala comigo no privado, mas antecipo que me vetaram a orientação de TCC, tá certo? Ah, tá O certo. Instituto Mas não eu vou pode. conversar com o senhor. Eu estava com algumas orientações encaminhadas, mas acabou não dando certo aí, porque o professor substituto não pode fazer orientação. O que eu sugiro é ver a possibilidade de co-orientação, claro, se o professor orientador autorizar, se sentir confortável com a minha participação na construção, tá certo? A gente tem grandes profissionais, tá? Sara, Maurício Azevedo, que dividem comigo o curso de extensão. Acho que são excelentes nomes para orientar na área de direito agrário e conversando, acho que eu posso fazer com orientação, tá certo? Tá bom, professor. Tá certo. Pessoal, um bom final de semana, se cuidem, fiquem bem. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo e no Moodle, tá certo? Um abraço para vocês. Tchau. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, tchau, professor.